humilhado e humilde. Interpretação: o bispo de Noyon não era um homem inofensivo. Vaidoso, ele achava que seu poder não tinha limites. Ele não tinha consciência de ter ofendido tantas pessoas, mas ninguém podia enfrentá-lo ou lhe mostrar como estava se comportando. O abade encontrou a única maneira efetiva de derrubar esse homem. Se sua paródia tivesse sido óbvia demais, não teria sido muito divertida, e o bispo, sua infeliz vítima, teria ganhado a simpatia. Mas ao fazê-la diabolicamente sutil, e com a cumplicidade do bispo também, Calmartin, ao mesmo tempo, divertiu a corte, sempre importante, e deixou que Noyon cavasse seu próprio túmulo com a reação que teve do cúmulo da vaidade aos abismos da raiva e da humilhação. Ao se dar conta de repente da opinião que as pessoas tinham dele, o bispo perdeu o equilíbrio, afastando até o rei que antes se divertia com sua vaidade. Acabou tendo de abandonar a corte, para alívio de muita gente. Os piores colegas e camaradas costumam ser aqueles com egos inflados, que pensam que tudo o que fazem é correto e digno de elogios. Piadas sutis e paródias disfarçadas são meios brilhantes de tirar vantagem destes tipos. Você parece estar cumprimentando-os, até imitando o estilo e as ideias deles, mas o elogio tem um ferrão na cauda, você imita para rir deles. Seu elogio esconde críticas. Estas dúvidas os deixam irritados, despertando uma vaga insegurança. Talvez você ache que eles têm defeitos e talvez essa opinião seja a de muita gente. Você perturbou a elevada percepção que têm de si mesmos, e eles tenderão a reagir com exagero ou superestimando as próprias cartas no jogo. Esta estratégia funciona muito bem com aqueles que se imaginam intelectuais poderosos e que são impossíveis de derrotar em uma discussão. Ao repetir para eles suas palavras e ideias de uma forma ligeiramente grotesca, você neutraliza suas forças verbais e os deixa duvidando de si mesmos e inseguros. 3 Lá por meados do século XVI, um jovem samurai, cujo nome a história esqueceu, criou um novo estilo de luta. Ele brandia 2 espadas com igual destreza com as mãos direita e esquerda ao mesmo tempo. Esta técnica era terrível, ele estava ansioso para usá-la e ficar famoso. Então resolveu desafiar para um duelo o melhor espadachim da sua época, Tsukahara Bokuden, que já era um homem de meia idade e estava quase se aposentando. Bokuden respondeu ao desafio do jovem com uma carta: o samurai capaz de usar uma espada com a mão esquerda tão bem quanto com a sua direita tinha uma vantagem injusta. O jovem espadachim não entendeu o que ele queria dizer. Se pensa que é injusto eu usar uma espada com a esquerda, ele escreveu de volta, renuncie à competição. Em vez disso, Bokuden mandou mais 10 cartas, todas repetindo com palavras um pouco diferentes a acusação a respeito da mão esquerda. Cada carta só fazia incomodar mais ainda o desafiante. Mas, finalmente, Bokuden concordou em lutar. O jovem samurai estava acostumado a lutar por instinto e com grande velocidade, mas, quando o duelo começou, ele só pensava em sua mão esquerda e no medo que Bokuden sentia dela. Com a mão esquerda ele se viu calculando: daria uma estocada aqui, uma lanhada ali. Sua mão esquerda não podia falhar, ela parecia possuída de poder próprio. Então, de repente, do nada, a espada de Bokuden deu um corte profundo no braço direito do desafiante. O duelo estava encerrado. O jovem samurai recuperou-se fisicamente, mas sua cabeça ficou para sempre perturbada. Ele não conseguiu mais lutar por instinto. Ele pensava demais e logo abandonou a espada. Em 1605, Genzaemon, chefe da renomada família Yoshioka de espadachins de Kyoto, recebeu o mais estranho desafio de sua vida.
Um samurai desconhecido, de 21 anos, chamado Miyamoto Musashi e vestido como um mendigo com roupas sujas e esfarrapadas, desafiou-a para um duelo com tanta arrogância que devia se achar o melhor espadachim do mundo. Genzaemon achou que não tinha de dar atenção a este jovem, um homem tão ilustre como ele não podia passar a vida aceitando desafios de cada caipira que cruzasse seu caminho. Mas alguma coisa na arrogância de Musashi o irritava. Genzaemon ia gostar de dar uma lição a este jovem. O duelo foi marcado para as 5 horas da manhã seguinte, em um campo no subúrbio. Genzaemon chegou na hora combinada, acompanhado por seus alunos. Musashi não estava lá. Minutos somaram 1 hora. O rapaz provavelmente ficara com medo e fugira da cidade. Genzaemon mandou um aluno procurar o jovem samurai na hospedaria onde ele estava. O aluno voltou logo. Musashi, ele relatou, estava dormindo quando ele chegou e, ao ser acordado, havia-lhe ordenado com muita impertinência que enviasse a Genzaemon seus respeitos e que em breve estaria lá. Genzaemon ficou furioso e começou a andar de um lado para o outro. E Musashi não aparecia. 2 horas mais se passaram antes que ele surgisse ao longe, atravessando tranquilamente o campo na direção deles. E usava, também, uma faixa vermelha na cabeça, não a branca tradicional como Genzaemon. Genzaemon gritou zangado para Musashi e avançou, impaciente para acabar com este irritante campônio. Mas Musashi, parecendo quase entediado, aparava um golpe após o outro. Os dois conseguiam fustigar as testas um do outro, mas enquanto a faixa branca de Genzaemon ficava vermelha, a de Musashi continuava da mesma cor. Finalmente, frustrado e confuso, Genzaemon atacou mais uma vez bem na direção da espada de Musashi, que bateu em sua cabeça e o derrubou ao chão inconsciente. Genzaemon mais tarde se recuperaria, mas ficou tão humilhado com a derrota que largou o mundo da esgrima e foi ser monge, e assim viveu o resto de seus dias. Interpretação: para um samurai, perder um duelo podia significar morte ou humilhação pública. Espadachins exploravam qualquer vantagem, destreza física, superioridade no uso da espada, a técnica perfeita para evitar esse destino. Mas os melhores samurais, os Bokudens e Musashis, exploravam sua vantagem conseguindo tirar o adversário do jogo com sutileza, confundindo sua mente. Eles tentavam deixá-lo inibido, um pouco preocupado demais com a técnica e o estilo, uma armadilha mortal para quem precisasse reagir na hora. Eles o induziam a se concentrar na coisa errada, a mão esquerda, a faixa vermelha. Principalmente no caso de um adversário com ideias convencionais, eles podiam demorar para aparecer, provocando uma frustração que perturbaria o senso de oportunidade e a concentração dele. Em todos estes casos, uma mudança no foco ou humor do inimigo poderia levar a um erro. Tentar reparar esse erro no calor do momento levaria a outro, até que o lutador em desvantagem, literalmente, caminhava em direção à espada do outro homem. Compreenda, o que vai funcionar melhor no jogo das manobras para ganhar vantagem é uma sutil perturbação do humor e da maneira de pensar de seus adversários. Seja direto demais, faça um comentário ofensivo, uma ameaça óbvia e você os acorda para o perigo que você representa, incita seus ryumas competitivos, desperta o que há de melhor neles. Em vez disso, você precisa despertar o pior. Um comentário sutil que os deixe conscientes de si mesmos e os irrite fará com que se voltem para dentro, perdidos nos labirintos de seus próprios pensamentos. Um ato aparentemente inocente que desperte um estado emocional como frustração, raiva ou impaciência igualmente turvará sua visão. Em ambos os casos, eles tendem a não conseguir o resultado esperado e começam a cometer erros.
Isto funciona muito bem com rivais que precisam mostrar um desempenho, fazer um discurso, digamos, ou apresentar um projeto. A ideia fixa ou emoção ruim que você cria neles os faz perder o contato com o momento e eles ficam confusos sem saber o que fazer e quando. Faça isto corretamente, também, e ninguém perceberá sua participação no mau desempenho, nem mesmo o rival de quem você se aproveitou. 4 Em janeiro de 1988, o senador Robert Dole do Kansas pôde sentir o cheiro da vitória em sua busca de chegar a ser presidente dos Estados Unidos. Seu principal adversário para a indicação dos republicanos era George H. W. Bush, o vice-presidente titular na administração de Ronald Reagan. Nas reuniões de líderes políticos de Iowa, o primeiro teste na temporada das primárias, Bush estivera apagado e terminara em um distante terceiro lugar, atrás de Dole e do teleevangelizador Pat Robertson. A campanha agressiva de Dole havia-lhe granjeado muitas atenções. Ele tinha fôlego e era nitidamente o líder na corrida. Para Dole, entretanto, havia uma nódoa em sua grande vitória em Iowa. Lietwater, de 36 anos, estrategista da campanha de Bush, tinha espalhado na mídia uma história que colocava em questão a integridade da mulher do senador, ex-secretária de Transportes, Elizabeth Dole. O senador era um político eleito com quase 3 décadas de permanência no cargo e que havia criado a couraça necessária, mas atacar sua mulher, ele achava, extrapolava os limites. Ele tinha um gênio que seus conselheiros lutavam para conter e, quando a história veio à tona, ele partiu para cima dos repórteres, dando a Atwater a oportunidade de dizer: ele pode explodir, mas se alguém o atacar de novo, começa a choramingar em seguida. Atwater mandou a Dole uma carta com 10 páginas enumerando as muitas vezes que o senador pelo Kansas havia estado negativo na campanha, e esta carta, também, chegou à mídia. Dole estava furioso. Apesar de sua vitória em Iowa, ele não suportava ver o nome de sua mulher na lama. Ele ia se vingar do pessoal de Bush e de Atwater. Logo depois veio a primária em New Hampshire. A vitória aqui colocaria Dole no caminho, e ele estava na frente segundo as pesquisas, mas desta vez Bush surgiu lutando e a corrida apertou. Uma semana antes das eleições, o pessoal de Bush publicou um anúncio retratando Dole como um sujeito em cima do muro, um homem de duas caras cujos votos no Senado dependiam de oportunismo, não de uma crença sincera. Humorístico, ilusório, sarcasticamente negativo, o anúncio tinha as digitais de Atwater espalhadas por toda parte. E o momento era perfeito, tarde demais para Dole responder com seu próprio anúncio. A publicidade ajudou a empurrar Bush para a liderança e, dias depois, para a vitória. Logo depois de divulgados os resultados da primária de New Hampshire, o repórter da NBC, Tom Brokaw, foi procurar Bush querendo saber se ele tinha alguma mensagem para seu rival. Não, ele respondeu, com um sorriso: deseje-lhe apenas felicidades. Em seguida Brokaw encontrou-se com Dole e fez a mesma pergunta. Sim, disse Dole, mal-humorado. Pare de mentir sobre minha ficha. Nos dias seguintes, a resposta de Dole foi repetida diversas vezes pela televisão e discutida nos jornais. Ela o fazia parecer um perdedor magoado. A imprensa começou a exagerar, e Dole era indelicado, parecia um chorão. Semanas depois, ele sofreu uma esmagadora derrota na Carolina do Sul e logo em seguida uma série de fracassos ainda piores nas primárias da super terça-feira em todo o sul do país.